buy and hold morreu. Não por conta do mercado, mas sim porque você não tem 30, 40 anos para esperar para quem sabe ter algum tipo de resultado, para talvez juntar aí um patrimônio de 6, 7 dígitos, com a esperança de que o seu poder de compra não tenha sido simplesmente dizimado pela inflação do Brasil. A história do investidor padrão é que você acumula, 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 rala pra caramba para conseguir guardar algum dinheiro e ir aumentando a sua quantidade de ativos e aumentando o seu saldo na corretora. E quando você vê, você tá rico no papel, até cresceu aí o seu patrimônio, mas tá pobre no dia a dia. Você não tem esse patrimônio te gerando um fluxo constante de renda para você poder usufruir ou mesmo para você poder reinvestir esse capital. Então hoje eu vou te mostrar porque só acumular patrimônio é um erro e o que você precisa fazer se quiser começar a ativar esse patrimônio e extrair renda dele nos próximos 30 dias. Bom, a crença do investidor tradicional, muito difundida e repetida pelos papagaios por aí, é de que você deve comprar bons ativos, segurar eles por 10, 20, 30 anos, reinvestir os dividendos para então, um dia, você ter a esperança de ser livre, de você conseguir chegar no seu primeiro milhão, nos seus 2, 3, 5 milhões de reais. Porém, a gente tem que levar em consideração o outro lado da moeda. Quanto vai valer R$ 1 milhão daqui a 30 anos? Quanto você vai conseguir comprar com esse valor? Olha, você não precisa nem ir muito longe para perceber como as coisas ficaram mais caras nos últimos anos em valores de reais. O quanto você conseguia comprar com R$ 1.000 há 5, 10 anos atrás, com certeza você não consegue comprar hoje com o mesmo dinheiro. E isso daqui é por conta de um fenômeno muito simples da gente entender. Existem mais reais em circulação. Dá uma olhada nesse gráfico aqui da inflação de verdade. Porque quando alguém vier te falar do IPCA, sabe que o IPCA é uma inflação de mentirinha, aquele negócio para inglês ver. Isso daqui é inflação de verdade. Isso daqui é o Brasil Money Supply M2. O que é o M2? É o dinheiro que está em circulação na nossa economia. Percebe o que aconteceu nos últimos 20 anos com essa meta. A gente saiu na casa aqui de uns 500 bilhões de reais, com B, para hoje, 2025, 6,5 trilhões de reais, com T. Ou seja, um aumento de mais de 1.200% nesses 20 anos. Isso se reflete em 13,64% ao ano. Em termos bem simples de entender, se o seu patrimônio não cresceu no mínimo 13,6% ao ano, se você não teve isso de rentabilidade nos seus investimentos, quer dizer que o seu saldo aumentou, mas você ficou mais pobre. O seu poder de compra diminuiu. Esse é o grande perigo de você apenas pensar em acumular e em focar no buy and hold tradicional, em esperar muitos anos para chegar no teu resultado. Imagina quem estava aqui pensando em acumular lá em 2005 o tão sonhado R$ 1 milhão. Essa pessoa hoje pode até ter R$ 1 milhão na conta, mas com certeza ela não vai conseguir comprar as coisas que ela comprava aqui em 2005. Ah, mas a nossa economia também aumentou, né? O PIB cresceu, mas com certeza ele não cresceu 13,64% ao ano. Você deve acompanhar aí o crescimento de PIB que aparece vez ou outra, expectativa de crescer 1, 2% ao ano, em anos muito bons 3, 3,5%, em anos ruins a gente tem um PIB negativo. Agora aqui a gente não tem uma inflação monetária negativa. É ano após ano essa linha apontando para uma única direção, para cima. Então o problema aqui não é em si o buy and hold, não é o buy and hold em si. O problema é que ele foi vendido como um plano de liberdade, quando na verdade é só um plano de adiamento. É só um tapar o sol com a peneira. Vou pegar um exemplo fictício aqui para a gente entender. Pensa nesse investidor padrão, que ele tem aí uma carteira possivelmente seja até parecida com a tua.
60% em renda fixa, 30% em ações e 10% em outros investimentos. Sabe o que aconteceu com esse investidor nos últimos 20 anos? Essa renda fixa rendeu, em média, 10,28% ao ano. As ações renderam menos do que a renda fixa, um fenômeno aí que difícil de se ver, mas no Brasil isso infelizmente é comum, né? A bolsa de valores no longo prazo acaba perdendo da renda fixa, 8,87% ao ano. E essa parcela de outros, vamos ser generosos, coloquei 12% ao ano. Qual que é a resultante que você tem aqui? Uma carteira que te rendeu, na média, de 10 a 12% ao ano. Acredito que esse número esteja em linha com o que você deve ver nas projeções e simulações de outros youtubers, educadores financeiros por aí, certo? Uma carteira que rende entre 10 e 12% ao ano. Só que, lembra desse cara aqui? Nossa inflação, 13,64%. O que acontece com você se a inflação é de 13,60 e o teu dinheiro está rendendo 10 a 12? Você está com um juro real negativo. Então, ou você muda de moeda para pelo menos diminuir essa inflação, ou você busca ativos mais voláteis, mais arriscados para tentar rentabilizar mais do que esses 10, 12% e bater essa inflação tendo um juro real positivo, ou você faz o que eu mais gosto, né, o meu cenário preferido, você aprende a fazer mais com o mesmo dinheiro. Então aqui, se você fosse seguir pela solução dos ativos mais arriscados, você poderia, por exemplo, ter uma carteira aí 100% em Bitcoin, rendeu mais de 90% ao ano nos últimos 14 anos, né, desde que a gente tem histórico. Beleza, uma maravilha. Mas, durante esse período, você teve diversos momentos de quedas de menos 90, menos 80, menos 70. Isso é bem comum com o Bitcoin, ao longo dos ciclos de mercado que ele passou nesse curto período de vida que ele tem. Você aguentaria ter o seu patrimônio, ver essa volatilidade gigante do seu patrimônio? Eu acho muito difícil, né? Ter 100% de Bitcoin e aguentar isso daqui, a não ser que você acredite muito no ativo e faça uma mudança de fato em paradigma da sua vida. Mas eu acho que isso aqui vai servir para 1% da população. Agora, o caminho que mais me agrada e aqui que serve para 100% da galera é aprender a fazer mais com o mesmo dinheiro. O que eu quero dizer com isso? É você sair dessa carteira aqui, vamos pegar como exemplo uma carteira de 100 mil reais. Nesses últimos 20 anos, se a gente pegar aquelas rentabilidades, essa carteira aqui teria rendido R$ 514 reais na renda fixa, isso por mês, né? 221 nas ações e 100 reais nos outros. Uma média aí de R$ 835 reais de rendimento por mês. Agora, quando eu adiciono um segundo motor de rendimento nessa carteira, aqui eu estou dependendo só da renda passiva. Quando eu adiciono também a renda ativa nesses três componentes, olha o que acontece. Eu pego aqui uma renda fixa agora turbinada que vai para R$ 1.000 por mês. Ela dobra o meu rendimento. Pego trocas de ações na minha parcela de ações, eu consigo tirar agora não mais 220, consigo tirar R$ 500 reais por mês. Consigo também dobrar o rendimento que eu tinha. E aqui nos outros, eu uso uma estratégia aí de criptocolateral, né, uma criptorrenda, e consigo rodar R$ 400 reais por mês. Agora, esse investidor que estava tirando 835 por mês, agora ele consegue tirar 1.900, ou quiçá mais, dependendo do apetite a risco e do conhecimento que ele tiver em cada uma dessas estratégias. Então, isso daqui é o poder. A carteira continua exatamente igual. 60% em renda fixa, 30% em ações, 10% em outros. O que mudou é que eu não deixo mais esse dinheiro parado, aposentado, anestesiado, quieto. Não, eu coloco ele efetivamente para trabalhar para mim. E essa renda fixa, eu vou turbino ela. Essas ações, eu faço uma estratégia de trocas. E aqui, eu faço uma estratégia de criptocolateral ou criptorrenda. Assim, eu consigo pelo menos dobrar o rendimento que eu tiro da minha carteira, dessa passividade que é muito comum aos investidores. Consigo ter uma carteira que efetivamente me gera fluxo de renda todo santo mês e consigo ficar muito mais tranquilo. Porque pensa comigo, se aqui eu estava rodando a 10, 12% ao ano, se eu faço um mínimo aqui 1 vezes 2, agora eu estou de 20 a 24% ao ano. Beleza, agora sim estamos conversando. Porque mesmo se a inflação for os 13% que a gente falou, agora te sobe aqui, ó, de 10 a 12, só que de juro real, de retorno acima da inflação. Agora sim, a gente está falando de construção de patrimônio de verdade, estamos falando de você conseguir ter um plano claro para te chegar na sua tão sonhada liberdade financeira. Então aqui não é sobre trocar a segurança da carteira que você tem hoje por ativos super arriscados. É sobre trocar a
passividade da tua carteira hoje por estratégia, por aceleração, por uma renda mais ativa. E aí você soma a renda passiva que você já tem com a renda ativa que você vai criar. E a combinação dessas duas coisas é que consegue te levar para o próximo nível. O investidor moderno, o investidor do futuro, ele não vive de esperança, torcendo para a bolsa subir. Ele vive de engenharia patrimonial. Você aprender a usar o seu dinheiro de forma otimizada. E com o mesmo capital, você extrair duas rendas, o dobro de retorno. Afinal de contas, se o seu dinheiro está parado, quem é que está trabalhando para sua liberdade? Se você quiser saber como ativar o que você já tem e montar o seu próprio motor de geração de caixa constante, vou deixar o link aqui embaixo com um documento bem curtinho te explicando como funciona a lógica do motor renda dupla. E aí, se você achar que faz sentido, lá dentro vai ter um link ou para você falar comigo, ou para você entrar para nossa comunidade e aprender na prática, com quem está aplicando isso no dia a dia e está tendo resultado, como que você faz para mudar o patamar da sua carteira de investimento. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e até a próxima.